Olá, meu nome é Amanda Costa e agora eu vou apresentar o trabalho chamado Taxa de Intemperismo, calculada com base na hidrogeoquímica fluvial de duas bacias de cabeceira no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O processo de intemperismo químico ocorre quando minerais entram em contato com a água e passam por reações químicas onde há perda de elementos da estrutura mineral, dando origem a uma nova fase sólida e liberando esses elementos lixiviados em solução. Esses elementos químicos são uma ferramenta que nos ajudam a interpretar o processo de intemperismo atuante. As bacias do Bonfim e Soberbo foram selecionadas para esse estudo. A bacia do Bonfim está situada na vertente continental do parque e está submetida a um regime de precipitação inferior ao da bacia do Soberbo. Em relação às rochas, podemos observar grande similaridade, exceto pelo complexo Rio Negro, que ocorre no Soberbo, mas não ocorre no Bonfim, e é caracterizada por maior concentração de ferro, magnésio e cálcio em relação às demais unidades. As amostras foram filtradas e preparadas para análise de silício, sódio, cálcio, potássio, magnésio e cloreto por diferentes técnicas. Posteriormente, buscou-se calcular a taxa de intemperismo de silicatos, abreviada nesse estudo como TSI. Essa equação representa o somatório de fluxo das espécies químicas listadas. Optou-se por trabalhar com fluxos individuais de cada espécie química para sermos capazes de realizar as devidas correções atmosféricas que serão explicadas a seguir, e ao final, somarmos todos os fluxos. Iniciamos o cálculo da taxa de intemperismo de silicatos no Rio Bonfim. Consideramos que a deposição atmosférica representativa do local consista numa média da deposição atmosférica medida a partir do coletor de chuva do Bonfim com o coletor de chuva da Pedra do Sino. Após isso, considerando o comportamento conservativo do cloreto, esperamos que o fluxo de cloreto que entre por via atmosférica seja equivalente ao fluxo de cloreto fluvial. Quando o valor fluvial está abaixo do atmosférico, entende-se que o fluxo fluvial está subestimado. Dessa forma, calcula-se uma razão entre o cloreto atmosférico e o cloreto fluvial e utiliza-se esse valor como um fator de normalização que deve ser aplicado no fluxo das demais espécies químicas, considerando que elas têm um comportamento similar ao do cloreto. Após a normalização pela razão de cloreto, subtraímos a contribuição atmosférica do fluxo fluvial para que tenhamos apenas a contribuição do processo de intemperismo. Somamos, então, os fluxos das espécies químicas consideradas para calcular a taxa de intemperismo de silicato. E, fazendo a conversão da unidade molar para unidade de massa, temos que o intemperismo de silicatos no Bonfim equivale a 6 toneladas por quilômetro quadrado por ano. No Rio Soberbo, aplicamos as mesmas correções relacionadas ao fluxo de cloreto e à subtração da deposição atmosférica, e temos que o somatório dos fluxos das espécies químicas consideradas em unidade de massa equivale a 11,6 toneladas por quilômetro quadrado por ano. A taxa de intemperismo de silicato calculada para o Soberbo é quase o dobro da calculada para o Bonfim. A grande diferença entre as taxas pode ser atribuída à elevada pluviosidade da vertente oceânica em relação à vertente continental. Os valores obtidos equiparam-se ao calculados para outras bacias graníticas de pequenas dimensões. Ainda assim, dentre esses estudos, o intemperismo de silicato Soberbo, sendo superior, mostra a significância do fator climático. Há uma escassez de estudos de taxa de intemperismo de silicatos em pequenas bacias hidrográficas. Um dos poucos estudos realizados em bacias graníticas no Brasil ocorreu em uma área de grandes dimensões. Outro estudo de taxa de intemperismo de silicato em rochas graníticas ocorreu na Índia, também numa bacia de grande dimensão. Esses estudos em áreas maiores possuem normalmente elevadas taxas de intemperismo, mas o desafio de justificar essas elevadas taxas se encontra na heterogeneidade de fatores que controlam o intemperismo. A partir dos cálculos realizados, chegamos à conclusão que a taxa de intemperismo de silicato é maior na bacia do Soberbo que na bacia do Bonfim. Essa diferença pode estar relacionada com a elevada pluviosidade da vertente oceânica em relação à vertente continental. Os valores de taxa de intemperismo de silicatos encontrados em outros estudos realizados em pequenas bacias assemelham-se ao calculado para esse estudo. E essa comparação demonstra que o intemperismo de silicatos tem uma relação importante com a taxa de precipitação. Muito obrigada! Acessem nosso Instagram para conhecer mais os nossos estudos.